Hoje a gente vai mergulhar numa jornada de transformação. É uma reflexão muito profunda sobre como a nossa perspectiva, sabe, o nosso mundo interno acaba moldando a realidade aqui fora. É uma travessia, a passagem de uma vida de reação para uma vida de consciência. E tudo começa com essa sacada. Sabe, chega um momento que a gente percebe que essa corrida sem fim para apagar incêndio, para ficar consertando o que parece quebrado, talvez não seja o caminho de verdade. Essa frase é o nosso ponto de partida para uma virada de chave fundamental. E aqui está a pergunta que muda o jogo. Não é mais o que está acontecendo comigo, mas de onde eu estou operando? Qual é a minha fonte interna, o meu estado de ser que está criando essas situações? Essa é a chave que abre a porta para todo o resto, sabe? Antes dessa percepção, a vida era vivida de um jeito muito específico, em constante reação. Uma vida totalmente ditada pelo que acontecia do lado de fora, e não pelo que era cultivado aqui dentro. Essa existência reativa era basicamente uma vida em resposta à falta, à dor, às coisas que demoravam para chegar, às perdas. Dá uma sensação de estar sempre um passo atrás, né? Tentando controlar o que não dá para controlar, quando na verdade era só uma tentativa de não sentir o que precisava ser sentido. E olha só que ponto crucial. Essa jornada toda não começou com uma crença pronta, com uma fé que veio de algum lugar. Não. Começou com um incômodo profundo. Aquele sentimento de que, poxa, não importa o cenário, não importam as pessoas, os mesmos padrões internos se repetem e me levam sempre para o mesmo lugar. E é nesse incômodo que surge a grande virada de chave. A realização central que, olha, reconfigura toda a experiência de vida. Essa citação ilustra isso de um jeito brilhante. De repente, o mundo deixa de ser um inimigo. A vida não é mais uma sequência de ataques aleatórios. Ela se torna um espelho. Um feedback preciso e, vamos ser sinceros, implacável do nosso estado interior. Então, aquilo que a gente rotulava como azar, sabe? Ah, meu caminho está bloqueado. Na verdade, era uma coerência perfeita. Uma sintonia exata entre o que se sentia por dentro, o que se acreditava e o que aparecia no mundo de fora. Um campo interno bagunçado estava simplesmente criando uma realidade bagunçada. Faz sentido, né? Com esse novo entendimento de que o mundo é um espelho, o foco muda completamente. O trabalho para de ser lá fora e começa aqui dentro. É o início de uma nova prática, de um novo jeito de levar o dia a dia. O primeiro passo foi começar a observar os pensamentos. Não como verdades absolutas, mas como se fossem frequências de rádio. E o que essa observação revelou? Que a mente vivia sequestrada. A ansiedade mantinha ela presa lá no futuro e a culpa acorrentada ao passado. Era muito raro ela estar de fato aqui e agora, no presente. E para conseguir acessar o presente, foi preciso dar um novo significado para o silêncio. Silêncio não é um vazio que precisa ser preenchido, não é falta de barulho. É espaço. Um espaço interno que permite que a intuição, que a verdade do corpo finalmente apareça sem ser soterrada por todo aquele ruído mental. Então, a prática mudou. Aquela busca sem fim por validação externa, por respostas prontas, deu lugar à escuta. Escutar o cansaço do corpo. Escutar aquela vozinha sutil da intuição que, vamos combinar, sempre teve lá, mas que a pressa e o medo sempre davam um jeito de calar. E essa nova prática de escuta interna leva a uma consequência muito poderosa. A gente começa a sair do papel de vítima das circunstâncias e assume o papel de autor, de autora da própria história. Olha só que interessante a anatomia de como a gente cria a nossa realidade. É uma cadeia lógica e poderosa. Pensamentos que a gente reforça muito acabam virando crenças. Crenças que a gente sustenta por tempo suficiente se tornam a nossa identidade. E a nossa identidade, aquilo que a gente acredita que é, inevitavelmente se torna o nosso destino. Isso é, ao mesmo tempo, assustador e libertador. Com essa responsabilidade nas mãos, até conceitos antigos, como a fé, se transformam. A fé deixa de ser uma espera passiva, quase como se a gente estivesse terceirizando a responsabilidade, sabe? Ela se torna ação. Agir sem desespero, plantar semente sem aquela ansiedade de ficar cavando toda hora para ver se já brotou. Da mesma forma, o ato de soltar também ganha um novo sentido. Não é mais sinônimo de desistir, de jogar a toalha. Soltar se torna um ato de confiança profunda. Confiar que o que é para ser vai encontrar um caminho. E o que vai embora, bom, simplesmente abre o espaço que era necessário para o novo chegar. E assim a gente chega no estágio atual dessa travessia,
que, veja bem, não é um ponto final, mas sim uma nova maneira de caminhar, de forma consciente, como autor ou autora da própria jornada. Antes, quando alguma coisa doía, quando um desafio aparecia, a pergunta era sempre essa: por que comigo? Uma pergunta que nasce de um lugar de vítima, que busca culpar o que está fora e que não nos dá poder nenhum para mudar. Agora a pergunta é radicalmente diferente. Diante da mesma dor, do mesmo desafio, a questão passa a ser: o que isso está me mostrando sobre mim? Essa pergunta traz o poder de volta para dentro. Ela transforma cada obstáculo num mestre, numa oportunidade de autoconhecimento. E o impacto dessa simples troca de perguntas é total. É a diferença entre ser um personagem à mercê do enredo e ser quem segura a caneta escrevendo o próximo capítulo. É a mudança definitiva do papel de vítima para o de autor da própria vida. E a gente termina com essa reflexão final que encapsula perfeitamente essa jornada. A questão não é alcançar a perfeição ou nunca mais errar. Claro que não. A jornada continua com seus aprendizados, com seus tropeços. Mas a grande diferença, o que muda absolutamente tudo, é a consciência do ponto de partida. Saber que se parte de um lugar de autoria, de responsabilidade, de poder interno. E isso, de fato, muda todo o caminho.